Só que eu acho que também poderia voltar às raízes e fazer um evento, uma marcha de verdade novamente nas ruas. Sabe o que acontece? Eu acho que tinha que sentar essas pessoas novamente. Tem que pegar. Sentar numa mesa, tirar toda aquela coisa denominacional, tirar toda assim, a marcha é minha, a marcha é sua. Não, a marcha é de todo mundo, a marcha é de Cristo. A marcha a igreja vai marchar para Jesus, para Jesus. A marcha é para Jesus. Exatamente. Tem que sentar e tirar essa coisa. Olá, seja bem-vindo ao MarchaCast, podcast que nós vamos falar muito sobre a Marcha para Jesus aqui da nossa cidade de Osasco. Tô aqui com o meu colegão Felipão. É isso aí, certo? rapaz. Tamo junto. Me colocaram nessa enrascada para conversar com os caras muito loucos, certo? E nessa noite, Felipão, quem que nós vamos trazer aqui? Cara, quem que está aqui nessa noite? Hoje é muito importante. Por que é muito importante? É importante porque nós estamos com um ícone aqui que representa muito bem a Marcha para Jesus de Osasco. Olha aí, ó. Então, essa iniciativa da Marcha para Jesus de Osasco ter um podcast, ela é nova. Você vai perceber que nunca antes houve um podcast dedicado para a marcha. E aí a gente teria que iniciar isso com chave de ouro. Exatamente. Né? Fazer uma estreia com chave de ouro e nada mais, nada menos do que... Ó, antes de falar o nome dele, o cara é apresentador. O cara foi locutor e ainda é locutor. Professor. Pastor. Eu acho que esse é o cargo mais perigoso, né? Pastor. E o pai é aquele cargo que todo mundo que é pai coloca no Instagram, né? Na bio. Pai, pastor, né? Estamos aqui, gente, com Reinaldo Mota. Pô, uma salva de palmas bom, aí, por favor. Muito bom. Menos, por favor. Muito bom. E você esqueceu de uma coisa, Olha São aí, ó. Paulino. Ei! Nem tudo Não, na vida não, é flores. nem né? tudo. O que o Nem apóstolo tudo na Paulo vida, falou na Bíblia? Sede meus imitadores. Sou São Muito Paulino, boa. mano. É, A honra é minha, um prazer é meu, uma alegria é minha estar com vocês, Felipe e Japa. Primeiro podcast é o é o primeiro. MarchaCast. 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 Exatamente. Pô, vocês põem uns MarchaCast. nomes difíceis pra gente falar, Não, né? É, cada uma, né? Cada meu? uma que a gente também... Cada desafio que a gente Falou se que o coloca. ícone, quase que eu saio aqui pra lá, você vou embora. você sabe. Quase que eu você é um abaixo aqui e saio por baixo de tudo aqui. você é um ícone da Marcha para Jesus, de Osasco. A gente sempre acompanhou você desde lá do início. Com Exatamente. essas Ele ia falar desde iniciativas. menininho, desde criança. né? Não, eu não sei, Exato. Japa, porque esse cara, ele não envelhece. Já É verdade. começa aí, né? Não, Já começa aí. se vocês repararem bem, quando ele chegou aqui, eu olhei na cabeleira, dá uma ligada nesse moicano. Pô, Se os liga. caras vão olhar mesmo agora. Olha esse Agora moicano. Eu falei, ficou. não é possível. Ai, Não meu é Deus possível. do O céu. tempo não passa pra Fiquei esse homem. vermelho agora. Não, pô, eu não vou nem falar a idade, mas só de pastor 30 anos, né? Tá Caramba. bom. Presidente do conselho 10 anos eu fiquei. Olha aí, ó. Marcha para Jesus eu ajudei a organizar durante 20 anos. As 20 primeiras marchas. Olha, Então a gente tem um que pouco de bacana. história, graças a Deus. Comecei o movimento gospel na cidade de Osasco em 1990. Se quiser voltar um pouquinho, no tempo a gente Olha pode aí, falar gente. sobre isso. Olha aí. No Espaço Cultural de Osasco, ficamos 2 anos, todas as segundas-feiras. A princípio eu estava sem igreja, depois eu fui para Renascer, mas 2 anos passaram por lá. Banda Rara, Cats Barneia, Nossa, Oficina só G3, fenômeno. Oficina Olha aí. G3 ia quase toda semana. O É. Manga era meu parceiro, meu amigo e tal, até hoje. Resgate estava toda hora lá. Cats Barneia, as principais bandas passaram por Osasco nos anos de 90 e 91. Que delícia, hein? E eu tava Nossa. lá, e a gente, olha, ficava tão lotado aquele espaço cultural, porque ele é pequeno, mas na Pequeno. época não tinha cadeira, a gente tirava as cadeiras, a gente conseguia levantar em torno de 500 quilos de alimento por Caramba. segunda-feira, Nossa.
Claro que não cabia lá dentro em pé ficavam umas 250 pessoas. Sim. A rua em frente à prefeitura, ali a Sala Osasco, ficava parada. E toda segunda-feira encostava uma perua do Fundo Social, isso eu tenho em jornal até hoje, Caramba. para recolher os alimentos e levar para o Fundo Social, toda segunda-feira. Isso no ano de 90. Eu era locutor da primeira FM Gospel do Brasil, Imprensa Gospel FM. Eu era locutor da Imprensa Gospel. Que bacana, hein? Fiquei lá alguns anos, tinha um programa chamado Hot Gospel. E ali eu bom. conheci todos os artistas, o Kadoshi, o É Ciro. incrível, Reinaldo, você falar dessa situação, porque o que eu vejo, não sei se você concorda com isso ou não, mas até hoje é difícil a gente ter bastante eventos gospel, principalmente na cidade, Exatamente. aqui na cidade. E você é um cara que iniciou esse movimento. A gente vê as igrejas, cada um com seus eventos internos, mas eventos que traz união, que traz impacto social como esse, é mais difícil. O que te encorajou naquela época difícil de falar, meu, vou meter as caras e vou fazer isso? Vamos lá, desde o início. Eu cheguei em Osasco pela radiodifusora, que era a Difusora Oeste, hoje Nova Difusora. Nós compramos um horário de sexta-feira, 1 hora por semana. Eu tinha um cabelão, era rabo de cavalo, e eu e meu primo, a gente comprou um horário lá na rádio. E aí tinha, com todo respeito, a missionária Dionísio deve estar nos assistindo agora, mas ela tinha um programa, tinha lá o Cícero da Assembleia de Deus, Cícero José de Assis, conhece o Ulisses? Lembra dele? Que tinha a voz das Assembleias de Deus. Tinha uma galera assim na rádio, e entrou um meninão meio doido lá, né? Rabo de cavalo. Cara, naquela época ainda, né? Não, a gente, eu vou falar um outro detalhe que você não vai acreditar. Bom, mas vamos lá. Tinha brinco também? Não, nunca usei brinco. São Paulino, né? São Paulino não usa brinco. Aí a gente começou no rádio. Aí a gente começou a juntar uma galera que ia na porta da rádio querer conhecer a gente. Porque o Pique de FM, numa rádio extremamente conservadora, os programas bem evangélicos mesmo. E aí começou uma galera a querer conhecer a gente. E aquilo fez a gente comprar outros horários. Resumindo, a gente comprou de segunda a sexta. Uau. Todo dia tinha programa. Quarta-feira a gente tinha um programa de heavy metal, white metal. Pesado. White metal. Que era o Crystal Metal Force. O Claudinho ia lá de quarta-feira, lá na rádio. Imagina, se eles... Um Cats Barnet já assustava, imagina o white metal, heavy metal. Nossa. Cara, mas isso é uma outra história. Então, assim, a gente começou o programa e de lá, um dia a gente saiu da rádio, vou morar em alguns lugares em Osasco. Uma galera maluca. A gente orou no Cine Estoril. A gente achava que a gente ia alugar o Cine Estoril. Vai vendo, maluco, né? Eu fui falar com o dono do Cine Estoril, nunca me esqueço, lá em cima. Era um movimento, era não um tinha movimento. Placa de igreja. Não tinha nada. Eu era da Igreja Unida da Lapa, e aí, por causa desse negócio de rock e tal, os caras quase expulsaram a gente, mas a gente não continuamos amigos, só saímos de lá e tava sem nenhuma bandeira denominacional. Aí nós fomos na Sala Osasco, que chamava de Paço Municipal na época, e no Espaço Cultural ali em frente, orando. A gente queria fazer alguma coisa. E aí o Rossi conseguiu pra gente 1 mês de evento. Ele era o prefeito, Francisco Rossi. Todas as segundas-feiras de 1 mês lá. Não me lembro. Aí a gente foi renovando. Caramba. Nós não tínhamos som. Nossa, quantas vezes o Moisés Arruda... Não tinha nada. Não tinha nada. Raça mesmo. O Moisés Arruda era da Cristo Liberta. Quantas vezes a gente falava, vocês querem tocar? Porque lotava, cara. Você não tem noção. Né? A rádio fazia lotar lá. E aí... então a igreja tem que levar o som, Moisés. Beleza? Eles levavam o som lá. O Cristo Liberta tocava. Aí outra igreja levava o som, tocava. Cara, hoje a gente tem tudo, cara. Você fez uma pergunta legal. Hoje, minha igreja tem toda a estrutura, infraestrutura para fazer o evento que a gente quiser. Mas, qual é o diferencial? É a mocidade, a juventude. E hoje o mundo é outro, cara. Mudou, né? Mudou. Hoje cada um pensa no seu umbigo. Ali a gente não tava nem aí pra igreja. O Manga, o Manga, que era do G3, ele falou, Reinaldo, o cavalo tá passando na tua frente agora. Vinha ônibus. Parava ônibus na porta, descia uma galera. Isso, autoral, assim, ninguém como chamava igreja, a galera, foram 2 anos, toda segunda-feira. E, Reinaldo, uma curiosidade, era todo esse movimento, mas
No final tinha conversão de alma? Posso- Tinha, porque É. os caras viam aqueles... Não. Pô, tem uns doidos aí. Não. A gente pregava a palavra mesmo, Aham. abria um corredor, vinha, ó, se tinha 250, 50 pessoas aceitavam Jesus na época. Abria-se um corredor, o pessoal ia jogando cigarro, droga, tudo no palco. Não tinha Cara, preconceito, né? Não, Acho o que era cara ia bem livre. jogava, ó, o filho do Rossi, o Júnior, Francisco Rossi Júnior, ele aceitou Jesus um desses dias aí. Olha. Ele mesmo sabe disso. Não é que ele aceitou Jesus em outras igrejas também, mas ali ele aceitou Jesus também. Não tinha bandeira nenhuma. Os pastores lá, o Bispo Weber, depois Uhum. foi da Renascer, mas ele era da evangélica, se não me engano, ele ia lá ficar de olho se a moçada tava lá. E o Manga falou pra mim, Reinaldo, o cavalo tá passando na sua frente. Abre uma igreja. Cara, não era a minha cabeça essa. Uhum. Minha cabeça era ganhar almas pra Jesus, Sim. fazer o trabalho, Fazer um som. fazer um som. Pô, a gente tinha uma banda, chamava Banda e Vida. A gente tinha uma banda de rock progressivo, que o tecladista tava tocando até o Rubinho, é famoso aí no meio evangélico, gospel, Sim, no sim. mundo musical. Ele tocou pro Maurício Manieri, e ele, na época, sim. nós pagamos o curso de teclado pra ele. Nossa. Caramba. E aí o menino tinha um Ou talento. seja, desse movimento saiu produtor, Saiu gente boa, né? Saiu. Então, assim, pastores. isso. Então, não, muita gente, você não tem noção. Muita gente. É que assim, vai se diluindo, né? Já faz quanto tempo já? 90, faz 33 30 anos. Mais de 30 anos. 33 anos. Aí o pessoal me fala, pô, Reinaldão, aquela. Mudou a vida de muita tudo, né? gente. E foi o início. Tinha né? preconceito também, não tinha, Reinaldo? Tinha muito preconceito. mais do que Era hoje, mais né? conservadora a igreja. Porque né? eu lembro que não a tão Renascer conservadora, né? também ela foi Não, mas protagonista não, mas nesse aqui, foi período junto com a aí. Renascer. Tava rolando na Lins de Vasconcelos, o evento de segunda-feira, e a gente fazia em Osasco. Entendeu? A gente fazia simultâneo com a Renascer. Então, assim, a Renascer que mudou o patamar da Igreja Evangélica no Brasil. Foi, Eu não tenho. foi. Isso é história. Sim. A Renascer em Cristo é que mudou o patamar. Antigamente, todo mundo achava que crente era um monte de babaca, idiota, que não sabia nada. A Quadradão. Renascer veio trazer uma informação que pessoas inteligentes podiam ser cristãs. E aí atraía jovens. Atraía jovens. Atraía jovem e pessoal da classe artística. Na época, atraiu muita gente. A Renascer, se tivesse continuado na mesma pegada do início, a Renascer hoje seria a igreja do mundo. Não falando do Brasil. É que teve um momento... Eu fui para Renascer. Primeiro ano, sem igreja. No segundo ano, a gente foi para Renascer porque eu tenho uma ligação com o Estevão e com a Sônia, que a minha madrinha de casamento Caramba. é irmã da Sônia Hernandes. Nossa. É irmã da a Keila, a pastora Keila. Ela é irmã da bispa Sônia. Uhum. E ela é minha madrinha de casamento. Então a gente É. conhece eles antes de renascer. Uau. Antes de renascer. O Estevão, ele era de uma igreja, nem lembro o nome agora, mas ele foi pregar num acampamento nosso quando o Estevão não era ninguém. Era assim, um pastor jovem, com uma baita visão da Xerox, trabalhava na Xerox. Então isso, nos anos 90, a gente começou a pautar o gospel na cidade. Por isso que automaticamente a gente ajudou a organizar a primeira marcha em 96, porque eu já tinha uma trajetória. E nesse período também nós fizemos o primeiro festival de música gospel no Osasco Plaza Shopping. Eu lembro disso. Era Em isso que eu ia perguntar. 96. Então foi tudo junto, foi em 96. Caramba. Cheguei Lá no estacionamento. Eu não, lembro não, disso. o primeiro, Não era? não, o primeiro Mas foi pra lá depois. depois foi para lá, mas o primeiro foi dentro da praça de Não, eventos. praça de eventos lá no meio. Entupiu de gente que os lojistas queriam matar todo Matar. mundo, porque não dava para passar. Não dava para passar no shopping. Então, assim, eu cheguei no Davi, eu estava na rádio empolgado, né? O espaço cultural, falei assim para ele assim, quero fazer um evento, um show. Conseguimos o Liberati. Preciso de um patrocínio, Davi. Nem conheci o Davi. Ele falou, cara, em vez de vocês fazerem um evento lá no Liberati, vamos fazer aqui no Osasco Plaza. Caramba, então o Davi também tá nesse apoio da marcha aí há muitos anos. Há muito Desde a tempo, primeira. né? A primeira foi na frente do shopping, a primeira. Mas isso foi em 95, 96. Que a gente fez o primeiro festival de música gospel. Que nunca um shopping, hoje é normal, corais, Ah, mas nunca um shopping tinha Colocado. aberto para a igreja evangélica. não. Tanto é que no mesmo ano, o shopping teve a explosão.
Eu não tenho, assim, menor dúvida que foi espiritual. Imagina, o primeiro shopping do Brasil que Cara, abre as isso portas. é uma curiosidade. Exatamente. Eu nunca tinha associado a isso. Mas na época, imagina, a gente acabou de fazer um baita festival lá dentro. Não sei se meses ou Não, dias faz depois. todo sentido. Dias depois, teve a Acontece, explosão. Não, faz todo sentido. E aí, cara, assim, a gente vê a guerra espiritual, que foi mesmo, não tenho a menor dúvida. Uhum. A gente estava envolvida naquilo. E outro fato histórico. Mas isso não foi motivo para parar, porque quando eu Não, a gente acompanhei, continuou. que era lá na parte de estacionamento. cima, já tinha sido depois da explosão. Então, mas aí, ó, o que aconteceu? Na sequência, os funcionários do shopping estavam com medo de fantasma, né? Morreram algumas pessoas. E lá dentro dos escombros foi feito um culto ecumênico. E o Padre Pio, representando a Igreja Católica, e o Reinaldo Mota, representando os evangélicos. Lá dentro dos escombros, fizemos um culto ecumênico. Então, assim, e aí o shopping ficou parado um bom tempo, reformaram, ficou interditado. Aí quando voltou, eles quiseram novamente voltar ao festival. Eu acho que até para trazer público, aquela coisa toda, sim. mas continuaram investindo. A gente fez vários festivais e vários shows, Gospel in Concert. Trouxe Carlinhos Félix aqui. Eu trouxe Eu lembro da Banda Gerd. Banda Gerd não saía daqui. Carlinhos. Sabe que o Carlinhos faleceu, né? Meu irmão Carlinhos era meu amigo e irmão de ir na minha casa. Então, assim, como é que eu posso dizer? Podem falar o que quiser do Reinaldo, mas eu tenho história. Tem. Não é à toa que você está aqui, Reinaldo. Inclusive, esse movimento para fazer a primeira marcha. Já acontecia a marcha lá em São Paulo. Já, tinha algumas, acho que 5. Acho que de São Paulo tá na 30ª, né? Tinha umas 5, 4 marchas na frente de Osasco. E aí tem um fato que vocês não sabem. A marcha para Jesus, quando ela surgiu do movimento inglês, a ideia era que todas as cidades marchassem no mesmo dia, para criar um impacto. Bom, aí a Renascer fez as primeiras e viu um grande movimento e tal, e aí começou a querer controlar as marchas, assim, tipo assim, não vamos fazer no mesmo dia, para que a de São Paulo, E aí o que a gente fez nas primeiras marchas? E aí a gente tem que lembrar o Ademir Bispo, que fez parte dessa história, o Marcos Arruda fez parte dessa história, o Gilson Matias fez parte dessa história, o Reinaldo Mota fez parte dessa história, o Moisés Arruda fez parte dessa história. A gente não pode esquecer dessas figuras. São pessoas importantes. E como nessa época eu era pastor da Sara Nossa Terra, então assim, e já tinha uma relação com o shopping, de fazer alguns eventos, e já tinha uma relação com o gospel. A gente organizou a primeira marcha em que dia? No mesmo dia da de São Paulo. E aí começou a criar uma fala que a gente estava querendo dividir, que nós éramos rebeldes, como é que é? Esqueci. Estávamos dividindo o corpo de Cristo. Muito pelo contrário. Até a gente ia na ideia, na essência. E a gente queria que a marcha também pegasse como a gente não tinha grana na época, hoje é diferente, as prefeituras ajudam de verdade, o Rogério Lins ajuda de verdade. Na época não tinha ajuda de ninguém. Rari era um negocinho assim pra um cala-boca, pra gente fazer, exatamente. Então uma das ideias foi minha, da gente aproveitar o marketing da de São Paulo e fazer a de Osasco, no mesmo dia. Não vão para São Paulo, vão marchar na nossa cidade. Mas essa estratégia foi boa? Foi boa que a primeira... Porque eu fico pensando que também divide um pouco de público, né? Não, na época não. Hoje em dia é mais fácil você sair de Osasco e ir para São Paulo. Mas na época, né? Era um pouco mais difícil. Quem era de lá, era de lá. E a ideia inicial da marcha era essa. Era essa. Fazer a marcha todas as cidades no mesmo dia. No mesmo dia. Criar um impacto. Isso ninguém nunca mais ouviu falar, mas essa é a verdadeira história. Tanto é que as primeiras foram as maiores até hoje. E a primeira marcha... Bom, chama a câmera aqui pra mim. Vai dar um corte aí, olha só. E a primeira marcha? A primeira marcha, e você que participou da primeira, você sabe que foi a maior de todas. Tem um vídeo que foi rola... a maior de todas, a primeira? De todas, a marcha. Foi assim, gigante. A primeira marcha, a gente foi filmado de helicóptero. E... se bobear, eu tenho VHS dessa marcha. Eu preciso achar, mas eu acho que eu tenho VHS dessa marcha. E qual que era o trajeto?
Cara, eu não me lembro agora. Eu sei que acho que a gente saía da frente da prefeitura É. e e subia a rampa autonomista, descia. Não me lembro se. Deixa eu me lembrar aqui. Acho que descíamos na João Batista e acabou no shopping. Ou na Primitiva. Eu não me lembro agora. De verdade, eu não me lembro. Mas se eu achar o vídeo, a gente vai lembrar. Mas dava umas voltinhas assim no centro. Não era assim direto na avenida principal. Foi a maior. E tem um vídeo que mostra de cima que praticamente a marcha saindo e terminando e não parava de sair gente. Era muito grande a marcha. Que delícia. Você podia falar de verdade, que a gente tem uma mania, né, de falar número, 100 mil. Aquela marcha teve umas 50 mil, 60 mil pessoas. Então realmente de deve verdade. ter sido uma das maiores. Não, foi a maior. Né? Foi a maior. Quem viveu sabe o que eu tô falando. Quem viveu sabe. Quem participou da primeira e participou das outras sabe. Mas as primeiras, elas continuaram grandes. Nessa mesma estratégia. Depois que a Renascer pressionou, aquela coisa toda, e aí a gente começou a mudar de data, mas aí começou a entrar outras questões, né? Sim. Que dificultaram, né? E você lembra no início as bandas famosas, né? Porque hoje o povo, a gente que tá meio que na organização, fala que vai ter marcha para Jesus, a principal pergunta é: quem vai vir? Qual é o elenco? Mas você sabe qual que era a motivação do povo nas primeiras marchas? Era mobilizar suas igrejas, colocar uma faixa na frente, na caminhada e marchar. Aí, ó. A motivação não era tanto a show. Concentração, o show. Não era. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente ia no trio elétrico falando, cadê a igreja tal? Eu levantava a faixa, todo mundo levantava a mão no trajeto. A motivação era o trajeto, era a marcha mesmo. Depois que houve foi mudando com o tempo. Mas a primeira, nós tivemos Rebanhão, tivemos Silvério Pérez, que eu já falei que é o autor do Ouve-se um júbilo de todos os povos. Nossa. Olha aí, hein? Coinonia veio junto também. Lembra? Ministério Coinonia. Ministério Coinonia, meu. Aí não me lembro, mas a primeira, eu sei que tivemos essas bandas aí, mas muito mais. Mas não era aquela coisa louca que é hoje. Né? Sim. Hoje é uma loucura, hoje tem 500. Meu, mesmo as últimas, quando eu ainda estava dirigindo no conselho, eu largava lá pro Elias, largava pro Paulão e ia embora. Não aguentava, tá louco. E durante muito tempo você apresentou Apresentei também. a marcha. Como que era para você subir ali no palco, ver o mover de Deus ali naquelas pessoas? Tinha muitos milagres durante as marchas, que a gente via alguns depoimentos, né? De pessoas que ficaram curadas, pessoas que a marcha conseguiram e conquistou alguma coisa. Eu não gosto de comparar aqui a marcha do passado, a marcha do presente. Mas o mover da igreja era diferente. Hoje é comum, mas na época era uma coisa diferente. Sabe, aquela coisa, a alegria de mostrar a cara para a sociedade que existe um povo feliz, que existe um povo diferente, que existe um povo que não é aquela coisinha que as pessoas imaginavam que nós fôssemos. Então, existia uma coisa diferente. Hoje, as pessoas já sabem que nós somos diferentes, legais, alegres, que curtimos vários ritmos. Então, eu acho que precisa se reinventar em algumas coisas. E aí, no trajeto, a gente orava, a gente... Cara, aconteceu muitas coisas. A missionária foi curada lá no hospital. Foi logo lá atrás isso aí. Ela estava no Hospital Cruzeiro do Sul. O pessoal parou, orou, ela foi curada. Ela já deu esse testemunho várias vezes, a missionária Dionísia. Então, assim, aconteceu alguns milagres, sim. Tinha conversão, sim. Tinha uma série de coisas muito positivas. E hoje temos a entrega de Bíblias, que é uma coisa fantástica. Sim, hoje tem um trabalho evangelístico bem forte. Espetacular. Que na época a gente nunca nem sonhou em fazer pensado, isso. Acho que é uma estratégia boa que não tem a menor dúvida. Então a marcha é uma coisa tão espetacular que eu acho que a gente tinha que ter um carinho muito grande por ela. Sim, sem dúvida. Um carinho muito grande. Tinha que ser observado de uma outra forma, né? Hoje em dia mudou tudo. Hoje em dia a tua igreja equivale, a tua equivale, a minha equivale. Eu ia até comentar sobre isso. Depois veio o conselho dos pastores. Não, o conselho já existia. Já existia? O conselho de Osasco está com mais de 30 anos, se não me engano.
Mas não tinha uma ligação no Não, o início conselho com- tinha, o Desde conselho, a primeira marcha, o conselho... desde a primeira marcha, muito mais do que hoje. O Ah. conselho de pastores que fez a marcha mesmo. Foi o conselho de pastores. Pra quem tá de fora, ficava muito aquela imagem que era Renascer que tava Isso. organizando aqui. A Renascer em Osasco, com todo o respeito, ela nunca organizou. A Renascer em Osasco, ela participou. Ela nunca organizou. Nunca. Uhum. Então, mas na época o Conselho de Pastores era muito forte. Aí a gente tem que tirar esses atores que eu falei, o Marcos Arruda, o próprio Ademir Bispo. Tinha uma galera que trabalhou muito. O Gilson Matias. Então, assim, existia uma coisa de corpo. Hoje em dia, cada um está pensando na sua igreja, né? É. E eu me incluo também, de repente, eu estou o Reinaldo é o Santo. Não, de repente eu também me incluo. Que a gente tinha que quebrar isso e voltar às origens. Aí, ó, podia... 25 anos de marcha, vamos voltar às origens. Vamos Né? voltar, Olha lá, um slogan exatamente. para... Boa, é isso aí, ó. Já pode usar como slogan, né? Exatamente. Até uma das perguntas que mandaram pra gente era que a gente poderia fazer um evento pré-marcha. Esse evento pré-marcha seria um evento meio, vamos supor, evangelístico, igual a gente faz agora, que é a entrega das Bíblias, uma semana antes, né, do evento em si. Nós saímos para fazer Muito o legal. evangelismo. Só que eu acho que também poderia voltar às raízes e fazer um evento, uma marcha de verdade novamente nas ruas. Sabe o que acontece? Eu acho que tinha que sentar essas pessoas novamente. Tem que pegar. Sentar numa É. mesa, sentar, tirar toda aquela coisa denominacional, tirar toda assim, a marcha é minha, a marcha é sua. Não, a marcha é de todo mundo, a marcha é de Uhum. Cristo. A marcha a igreja vai marchar para Jesus, para Jesus. A marcha é para Jesus. Exatamente. Tem que sentar e tirar essa coisa. Sim, eu vou até te fazer uma pergunta polêmica. Olha aí. Olha só, Polêmica muita- no ar, hein? tem muita influência política na organização da marcha? Na organização ali e tal, vai ser desse jeito, não, daquele. Porque é onde tem muitos líderes, e o conselho de pastor é formado por lideranças. Cara, como que é, você foi presidente do conselho, como que é fazer a gestão desses líderes aí, dominantes, querendo cada um fazer ali do seu jeitão? Carregar esse pá. piano aí. Então, assim, onde tem gente, tem política, tem. E a marcha pode não reunir hoje tanto quanto nas primeiras, mas se reunir muita gente. Eu acho que não tem problema. Você pode. A cada um tem seu interesse, não tem problema. O que precisa, assim, você como uma liderança, eu como uma liderança, as lideranças sentarem numa mesa. Sentarem. E ali, eu acho que é importante o contraditório. O cara pensa diferente de mim, você pensa, vamos conversar. Eu acho que falta um pouco isso. Conversar. Pegar essas pessoas que têm uma história com esse evento. Uhum. Ah, não, mas hoje só senta para quê? Ah, eu quero um trio elétrico, eu quero tal coisa, eu quero tocar, eu quero... Não, vamos tirar. Vamos tirar essa roupa. Sim, as máscaras. Né? Vamos tirar despistes, né? Como a Bíblia fala. Vamos tirar essa veste, cara, e vamos fazer uma coisa para Cristo, para a cidade ser impactada, para as pessoas enxergarem de uma outra forma. Mas acho que parece que cada dia fica mais difícil. Fica. Mas eu acho que ainda dá tempo. O conselho está aí para liderar tudo isso. E existe uma lei que quem organiza a marcha na cidade de Osasco é o Conselho de Pastores. Foi uma lei do Toniolo, vereador Toniolo, não sei de que ano, mas é uma lei antiga, que quem organiza é o conselho. Bom, primeiro, se é o conselho, não é uma igreja. Show de bola? Então tá. Igrejas, vamos sentar em volta, junto com o que tem que organizar oficialmente, que é o conselho. Vamos sentar e vamos fazer uma marcha de verdade? Boa. Eu acho que tem que começar por aí. O princípio é esse. Começar do zero. Do zero, vamos sentar. Sabe, deixa o cara falar o que quiser, de repente ele vai colocar para fora alguma... Deixa. O importante é sairmos unidos. Sairmos unidos. Cara, a marcha é para Jesus, não é para igreja Casa Gospel, não é para igreja quadrangular, não é para igreja Renascer. A igreja a marcha é para Jesus.
Se eu posso dar um conselho, lideranças, pastores, Por favor. vamos sentar, vamos discutir, vamos marchar de verdade para Jesus, vamos convocar as nossas igrejas, vamos fazer algo diferente das últimas marchas. E é 25 anos São agora. 25 anos. Vamos tirar as diferenças, deixa de lado, sabe? Eu acho que não tinha que ter nem trio elétrico, para ninguém disputar Bora o na meu raça. trio. Na marchando, raça. Marchar um trio andando, só e acabou. Puxando a carruagem. Era assim no passado. Antigamente era assim, né? Era um trio só, Fica cara. a dica aí, pessoal. Olha aí, ó. Porque entre as disputas, entendeu? Entre as disputas. Exatamente. Aí, com todo respeito, pô, a sua igreja, você estava na expectativa de ter um trio, você não tem, mas ele teve. Aí você já fica. Então, sabe uma por que que o coisa? dele é melhor? Não vou pôr meu povo a marchar, já começa daí. Não vou. Então, vamos fazer o seguinte: todo mundo igual. Você quer ter um trio, você vai lá e aluga e você põe lá para Manda marchar. Você pode, mas a sua igreja tem dinheiro? Põe, beleza. Agora, por que ele tem? Porque ele comprou, ele alugou lá o trio para a igreja dele. Agora, tem 10 trios. E aí você vai escolher esses 10 para ter o privilégio de estar no trio elétrico. Já começou a disputa. Ô, Elias, vê isso aí, Elias, ó, pra você. Ó, acho que eu tenho mais uma pergunta polêmica, hein? Ah, é? Polêmica? Ixi, acho que é mais uma polêmica. Então manda bala, mano. Pode fazer, que a gente... Fala aqui que o homem aí, ele mata tá no enfrentando, peito tá e enfrentando todas. tá enfrentando. Tranquilo, eu não tenho. Aí já experiência. Não, é uma curiosidade, eu acho que pode se enquadrar no que o pastor falou agora. A gente percebe que no decorrer dos anos, muitas igrejas deixaram de participar das marchas. Fazem evento no mesmo dia, né? A gente já até viu igrejas que vão, mas à noite tem evento, então eu saio. O que pode levar e o que está acontecendo com essas lideranças? Por que isso está acontecendo? Por que não existe mais essa união entre os pastores? É que ficou alguma mágoa? Não, eu tô falando aqui, já começa da disputa pelo trio elétrico. Já começa pela disputa do palco. Já começa pela disputa de eu vou orar. Poxa, ele falou e eu não falei lá no palco. É tirar essas coisas todas do caminho, trazer as pessoas para sentar. E outro fator histórico também, que a gente tem que resgatar. A marcha, claro que as grandes igrejas são a cerejinha do bolo, mas a marcha sempre foi feita e construída e realizada com as pequenas igrejas. As pequenas igrejas que marchavam para valer mesmo, que convocavam o seu povo e que ia para a rua. Então a gente tinha que ir atrás das pequenas igrejas. Agora, a pequena igreja chega lá e vê que o da grande igreja tá lá. tem os seus privilégios e eu não tenho, aí não vão mais, eu não quero saber desse negócio. E quando entra a política, não é a política do prefeito, muito pelo contrário. O prefeito tem que estar na marcha, é a autoridade máxima da cidade. Sim. A política é a política interna entre nós, que às vezes estraga. Então, não tem tamanho. O pastor de uma igreja com 5 mil membros e um pastor de uma igreja com 5 membros, o cara tem que ser igual. Sim. Mas isso aí não existe. Isso aqui não existe. De repente eu estou viajando aqui, mas se ninguém tiver privilégio nenhum, tipo assim, no palco tem um apresentador ou apresentadores que vão fazer a apresentação. De repente, alguém ligado à entidade que organiza, que é o conselho, vai orar pelo prefeito, o prefeito vai falar, ponto final, ninguém mais tem que ter acesso a palavra nenhuma. Trio elétrico é outra coisa que gera um monte... Eu acho que eu tô sendo polêmico, isso aí vai dar problema. Vai dar problema pra mim, mas é o caminho. Se a gente quer fazer uma coisa legal... Não, tá certo. Acho que tem que voltar mesmo à origem, né? Sim, mas a ideia do podcast é também criar esse bate-papo. Eu acho que vocês não vão me trazer nunca mais aqui. A ideia do podcast é trazer pessoas para... A minha sugestão é essa, é aquela, porque eu acho que você falou uma coisa muito importante. Não é a divergência de ideias, não significa a ruptura, que vai dar tudo errado. Né? Nós estamos falando da união no sentido da causa. É uma causa
que deve ter uma união muito forte. Mas Sim. as sugestões de ideias, meu, de como fazer, aquilo, naquela época era assim, vamos aproveitar aquilo. E outra é muito bem-vinda aqui, por isso que... Não, outra coisa, todas as igrejas querem tocar também, é outro detalhe. Ô Elias, você vai me perdoar, mas eu vou ter que falar. Tem que diminuir drasticamente o número. A marcha Sim. tem que ser uma coisa assim, sabe? Vontade de quero mais. Pô, acabou já? Pô, já acabou a É, marcha? É. Pô, acabou? Ainda Não. tem um tempinho aí, vamos lá. Não. Acabou a marcha. Tá, porque o Não, o tá Rodrigão acabando, né? falou ali. Não, quando eu falei assim, acabou Você assim, o falou, evento. a marcha. acabou, e ele fez É. assim, Tipo né? assim, a marcha chega sempre, volta de meio-dia. Aí acaba às 5 horas da tarde. Sabe, uma coisa assim. Pra criar um gostinho, né? Aí entra naquela coisa lá. Tem igreja que tem seus eventos no É. dia. Vai dar tempo de ir pro evento. Uhum. Então, assim, é que aí todo mundo quer o trio, todo mundo quer tocar, todo mundo quer Quer ver o aparecer. artista. Todo mundo- Entendeu? Se a gente conseguir tirar tudo porque era assim as primeiras. Não tinha, ficava até meia-noite. Ficava até- Não, nunca. Acabava cedo as marchas. Uhum. E teve uma grande marcha também que a gente realizou, que nós sorteamos um carro, Eu lembro. Sim. sorteamos também moto, e teve uma marcha que acabou, essa foi de 2005. 2002, acho, que acabou em frente à prefeitura, também gigante aquela marcha, que a Cassiane veio pela primeira vez. Nossa. Então, assim, é resgatar alguns valores e sermos iguais. Por exemplo, tinha uma coisa no conselho, outra coisa polêmica eu vou falar aqui. Já que eu não vou voltar mais mesmo, 40 Não, minutos já? pode ir. Então tá bom. Estamos acabando. Tranquilo. Tinha uma mesa da diretoria nos cafés. Eu entrei como presidente, acabei com essa Na mesa. mesa de... Todo mundo é igual. Todo Sim. mundo então a marcha também tem que ter esse princípio. Todo mundo igual. Todo Uhum. mundo igual. Ah, mas esse é o. Vou até abrir. O Gilson, que é uma das maiores, se não for a maior igreja da cidade. Mas ele é um pastor, um apóstolo, tem um pastor também pequenininho lá, que também é um pastor, de repente um apóstolo, uma igreja Uhum. pequena. Cara, somos iguais, somos irmãos em Cristo. Exato. Somos irmãos. Pô, mas aquele lá é uma. Meu, glória a Deus. Mas quando a gente está junto com Jesus, nós somos o corpo. somos O corpo o é corpo. um só. Exatamente. Então, eu acho que tem que quebrar essas coisas e a gente voltar às nossas origens. E esse é o recado que eu deixo nesse primeiro programa. Voltar às origens. Muito bom. Muito bom. E marchar para Jesus. Pra Jesus. Vamos aproveitar e fazer uma convocação? Dia É 25 isso aí. do 11, dia É 15 dia do 15. 11. Você pode fazer aquela chamada igual da apresentação lá quando você tá no palco. Fala, galera, dia 15 do 11, a Marcha para Jesus. Aqui, ó. Olha lá, olha só. Ó, locutor, vamos lá. Olha a diferença, não. gente. Olha lá. Não, pelo amor de Deus, agora você já me deixou intimidar. Não, você manja. Galera, manja. atenção! Vamos parar tudo. Dia 15 do 11. É feriado, hein? Feriado. Dia 15 do 11, dia da proclamação da República, nós vamos marchar para Jesus na 25 cidade de anos. Osasco. 25 anos de marcha. 15 de novembro, desde as 8 horas da manhã. Já. Concentração é na Praça do Samba, como sempre foi. Quer dizer, as últimas pelo menos. Não, vai ser, já tá Dia 15 do confirmado. 11, marcha para Jesus, convoque sua igreja, seus amigos, seus pastores, toda a galera e vamos marchar para Jesus. Ah, o homem Aê, manja ou não manja? caramba! O homem manja ou não manja? E ó, pra você que gosta e vem pra marcha, nós temos a camiseta da marcha. Aí, Pra aí. você, né? Pra você que gosta de Olha lá, comprar essa camiseta. Ó, que legal, hein? Tá chegando Olha aqui, aí, pra ó. homem, Você tá vendo? tem pra Que é assim, mulher. ó. Tem pra homem, Pô, tem o pra Reinaldo mulher, já ganhou dele. tem pra criança também. Olha Essa aqui, ó. essa aqui não sai de mim, mano. Não sai mais do Já corpo. era. Tem que pegar agora, senão não pega mais. Olha aqui, ó. Camiseta Tem a da de São marcha. Paulino. Temos todos os tipos e modelos. Tem da Barbie. Podia ser, Tem da Barbie. podia ser marcha 25 anos da Barbie. Aí, ó. Ah, isso é coisa do É isso Ulisses, aí, ó. hein, cara? Fez a da Barbie, pô. Você que quer adquirir essas camisetas maravilhosas. Ah, ok, Nós cool. temos Não, mas você viu como ele falou modelos, hein? difícil? Adquirir. Adquirir. Esses caras... Você quer adquirir essas camisetas? Ó o link. Acesse o QR Code aqui. Você vai ser direcionado para um lugar onde você vai adquirir essas camisetas aqui, certo?
Fica ligado, em breve teremos sorteios. A produção tá me falando aí que vai ter muitos sorteios. Então fica ligado, você não pode perder nos próximos episódios. Teremos muitos sorteios. Beleza? Sorteios e surpresas. Sorteios, surpresas. E cara, eu gostei desse episódio, hein? Cara, Acho que tem mais coisa pra perguntar. Não, foi um episódio incrível. O tempo ele é curto. O Reinaldo, ele é realmente um ícone. Exatamente. Né? Com todo o respeito, você é um ícone, você representa muito essa história da marcha. Não teria o porquê a gente não trazê-lo aqui. E pelo contrário, né? A ideia do podcast da marcha é ser uma mesa inclusiva, igual você falou. Então hoje eu estou aqui, amanhã você pode estar apresentando alguém, pode estar outras pessoas. Exato. Então foi muito bacana. E eu queria que você também falasse um pouco de como que tá a Casa Gospel, né? Como que tá a Casa Gospel, né? Cara, tá legal, a Casa Gospel tá com toda a dificuldade de uma igreja de um porte pequeno, mas assim com a unção e a graça de Deus a cada reunião. Temos o pastor Matheus Souza, que eu tô passando bastante, 30 anos de Tá passando pastorado. lá. Eu tô fazendo 30 anos esse ano, 25 anos de marcha e 30 anos de pastorado. Tem hora que ele tem que passar o bastão, não é verdade? E o Olha. Matheus, ele tem meio que assumido a igreja. E tá bem legal nessa igreja, tá bem estruturada, temos assim um som legal, tem uma galera legal. hein? Eu lembro que tinha a banda de vocês que faziam som na marcha. Os manos ou os brothers? Os manos, né? Os manos. Os Então, os manos. meninos, eles estão lá na igreja com a gente. Poxa, que Olha aí. legal. O Diego, ele tá com uma carreira mais, assim, profissional, tocando sertanejo. Pô, o cara sai do rock and roll pro sertanejo. Tá quase ali, né? Tá quase ali. Tá quase tudo ali, tá né? tudo ali, né? Mas ele estão lá na igreja sempre, tem os meninos fazendo louvor, o Atos tá com a gente, o próprio Matheus, ele fazia parte dos manos, o Leco também tá com a gente. Só os dois, o Diego e o Lucas, o batera. O Lucas também se profissionalizou, tá tocando com muita gente, até fazendo turnê pelo Brasil, o legal. batera. E o Diego tá cantando aí nos bares da cidade de Osasco, aqui nos bares. Mas eles estão muito lá com a gente o tempo todo. Os manos estão muito presentes. Que legal. Que legal. E estão muito melhores do que eles eram, né? Ó, eu vou. Como é que é? Liberdade! Liberdade! Sim mesmo. Essa daí era o tema clássico dos caras. Isso aí né? mesmo. Cabelinho, É, Chanel. Os Os caras tinham uns estilinhos. Pra quem não conhece a igreja, passa o endereço. Fica ali Vou fazer na uma visita. Gasparino Lunardi, no quilômetro 18, número 555. É a rua da Feira de Sábado. Olha aí, ó. Gasparino Lunardi, 555, esquina com a Diogo Antônio Feijó. Quilômetro 18. Quilômetro 18. Facinho, hein? Rua da Assim. Feira matou. Olha a feira, já sabe. Rua da Feira de Sábado. Porque no Boa. 18 tem umas 3 feiras no 18, né? É a Rua da Feira de Sábado, no 18. Boa. Ó, vou fazer um depoimento aqui. A gente falou de milagres que já aconteceu na marcha e tudo. Eu lembro que você, eu não lembro o ano, mas teve uma marcha que você contou o seu testemunho com seus filhos. E aquilo foi muito emocionante, cara. Porque eu lembro de você nesse processo. E eu queria que você desse uma pitada desse testemunho. Porque eu lembro que no dia ele falou desse testemunho lá no palco. E meus filhos estavam no estavam lá no palco. palco. Chamou os filhos, a esposa, foi emocionante. Cara. Assim, eu fui me casar, né? No dia do meu casamento. Antes do meu casamento, eu fiz um exame. Esse exame. Aqui? Vão na câmera, né? Ou pra Boa, vocês? né? né? Não, pode Não, mandar pode lá, ir pra esse lá. depoimento Então é forte. vamos lá. Eu, antes de me casar, eu fiz aquele teste que minha sogra mandou. Como é que é? Pré-nupcial. Tinha que fazer Boa. uns exames lá na época. Pra ver se eu tinha algum problema pra casar com a filha Pra dela, casar. né? Mas funcionava tudo, né? Funcionava, claro. Não, funcionava. Era pra ver se funcionava. Não. E aí deu que eu não podia ter filho. Era 0 de espermatozoide, 0. Aí fomos casar. Você quer casar? Eu perguntei pra ela, ela falou assim, quero, tava apaixonada, vamos casar, então vamos embora, né? Diferente, os tempos são outros, né? Hoje em dia não precisa casar, não precisa casar não, hoje em dia. Mas precisava casar na época, né? Nos casamos. Na cerimônia do meu casamento, o pastor, que não sabia de nada, profetizou que eu seria pai de um menino. No dia do meu casamento. Meu Deus. Aí
falei, se o pastor falou, vai acontecer, né? Bora. Aí a gente começa naquela expectativa. Não engravida, não engravida, Quer não neném, engravida. tome neném. Hã? Né? Quer neném, tome neném. Exatamente. É. Só que os anos foram passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, nada. 10 anos, nada. 15 anos, nada. 17 anos, nada. Meu Deus. A esperança que naquele dia gerou no meu coração já não tinha mais há muitos anos. E aí já era pastor de uma igreja de um porte grandinho na cidade, que era Gospel Memorial e Sara Nossa Terra. Ficava onde é a videira hoje. Aquele salão enorme, Sim. eu fui pastor dali, naquele lugar. Dia dos Pais, eu queria fugir do Dia dos Pais, porque as crianças aí, todo mundo orando, vinha falando, aquela não tristeza, sei o quê, e as crianças mandando cartinha, você é meu pai, o não sei o pastor quê. tem aquela figura de ser De o pai. paizão, né? Paizão, O né? paizão. Mas eu não gostava, eu queria fugir desse dia. Pois bem, no dia do meu casamento, no dia da profecia, no dia do meu aniversário de casamento, 20 anos, a gente estava na maternidade. Meu filho nasceu no dia da palavra profética. Nossa. Olha No só. dia que o pastor falou, foi no meu casamento. Pois bem, no dia completando 20 anos de casado, a gente estava na maternidade e estava nascendo o João Antônio. Meu filho nasceu no dia da promessa, no dia que foi profetizado. Nossa, Por isso que eu falo poderoso para isso, você, velho. se Deus falou, nem que Poderoso. demore 20 segundos, 20 minutos, 20 meses ou 20 anos, vai acontecer. Porque Deus não é filho do homem para que minta nem para que se engane. Se ele falou, vai acontecer. Ô, Glória! E outra coisa, Deus ele é tão maravilhoso que na palavra de Deus diz assim, que o apóstolo Paulo escrevendo, que nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem passou na mente humana o que tem preparado pra gente. E aí a minha esposa fica grávida de novo, de gêmeos, 3 anos Porção depois. dobrada. E aí agora, além do João Antônio, chegaram o Pedro e o Gabriel. Olha aí. Chegaram e hoje, assim, é nossa grande alegria. E já faz 17 anos que meu filho nasceu, vai fazer 18 agora. Uau. Foi no dia do meu aniversário de casamento, então eu sou casado há 37 anos, 20 anos mais 17. Uhum. E os gêmeos estão com 13, vão fazer 14 agora. Cara, eu sou o Abraão Júnior, pai de multidão, porque depois de velho, 3 meninos Não, querendo não. jogar bola, não sei o quê. Não, Quer no não. Morumbi todo jogo. Mas tá mano. jovem, ó. Eu Parabéns. falei no começo aqui, olha o moicano. Ah, Você não sabe quem é a ideia de quem, né? é. É dos camaradas lá em casa. Pô, muito bom, Muito muito bom. bom. Obrigado isso. pela participação aqui, viu? Pastorzão, nós Uma estamos honra. aqui e ficamos felizes por essa Quero mandar conversa, um abraço. né? Quero mandar um abraço pro Pastor Alves, que é o presidente aí, ó. do Conselho de Tem Pastores. que chamar o Alves, viu, Ulisses? Ele O faz Alves, parte dessa o história Alves também. faz parte Por favor. de tudo isso O aí Alves também. faz parte. Quero mandar um grande abraço. Presidente do Conselho, temos que honrar. O Elias é o cara... Ó, mudam-se os presidentes, mas não muda o secretário. Olha, já passaram Ademir Bispo, Reinaldo Mota, o Bispo Cordeiro e o Alves. E o Alves e o agora. Elias O Elias continua. é O Elias eterno. mesmo. Ó, Elias é eterno. valeu, gente. Nós estamos Manda nos bom. momentos finais aqui. Eu queria que você entrasse aí na sua rede social, Instagram, Facebook, YouTube, e colocasse aí Marcha para Jesus.osasco. Segue a gente, se inscreva, certo? E acompanhe a gente aqui nas nossas redes sociais. Pastorzão também, passa pra gente aí É só qual me o seu seguir endereço na internet. no Instagram e no YouTube, Reinaldo Mota Oficial. No Facebook também, Top. Reinaldo Mota Oficial. E também tem o Papo Reto, que a gente tem um podcast também mais político. Temos levado aí vários políticos, Joyce Hasselman, Arthur Duval, prefeito de São Paulo, prefeito de Osasco, o Ricardo Nunes de São Paulo, Rogério Lins de Osasco, entre muitos. Vice-governador entrevistamos também. Boa. E assim por diante. Variado. Então, é Papo Reto, mas você dá uma entrada no meu Instagram, Reinaldo Mota Oficial, que lá nós te direcionamos para as páginas e para os dias de podcast, que é toda segunda-feira. Valeu. Papo Reto. Valeu. É isso aí, gente. Até mais. Obrigado, pessoal. Abraço. Até mais.